Pais queridos, sejam muito bem-vindos. Trago uma mensagem da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Eu estava escrevendo esse sermão e peço desculpa pelo Billy Blue. Ele estava dormindo, aí os cachorros da rua começaram a latir e ele já foi ali entrar na briga. Eu estava refletindo na palavra de Deus. E Deus é graça, é bondade, é misericórdia. Deus, todos os adjetivos que se possam usar são justamente adjetivos bons, são justamente apropriados para se falar, porque Deus é muito mais que isso. Mas existem delimitações, parâmetros. A Bíblia sempre ele coloca os espaços apropriados. Deus ele não cria impedimentos, porque ele nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio a gente transgride, a gente falha, a gente peca, mas se queremos receber o que é próprio de Deus, então existe uma direção, uns limites que Deus apresenta para a nossa vida, né? E quando eu estava escrevendo esse sermão, me veio na imagem, porque fala de delimitações, né? E alguns filmes tipo Indiana Jones, ou de guerra, ou de aventura, que vai resgatar não sei o quê, e o herói vai chegando no carro, aquela velocidade maior do mundo, e os outros estão perseguindo, e pega, não pega, porque ele tem que chegar no lugar da proteção. É uma lei aqui da Terra. Então, enquanto ele não chegar, isso tinha muito nos tempos mais atrás, no tempo da Alemanha era dividida. Então, a pessoa tinha que correr e quem ia resgatando para levar aquela pessoa até o lugar do perímetro, e a partir daquele lugar, aí os perseguidores não podiam entrar mais, porque a partir dali estava debaixo da proteção de um poder maior. Eu fiz essa figura aqui porque a gente entende até as limitações da Terra, mas quando Deus coloca o espaço de proteção, a nossa rebeldia não consegue assimilar isso. Por que Deus vai fazer isso? Sou livre, né? Mas os filmes mesmo deixam demonstrado, olha, se conseguirem pegar você até aquela faixa, às vezes é o portão, né? O portão já fica aberto, os agentes já ficam lá de prontidão, e quando cruza, também o invasor que vai perseguindo já desiste dali mesmo. Nós já assistimos muitos filmes assim, né? O herói tem que chegar até o lugar do cuidado. E hoje eu quero falar disso, do lugar do cuidado de Deus, usando a palavra de Deus em Gênesis 26. A lógica da gente, nós somos imediatistas e racionais, né? O ser humano, que difere dos outros primatas, os mamíferos, seja lá a subespécie ou espécie, é que nós somos racionais, nós pensamos, então nós usamos a lógica. E às vezes algo faz sentido para a gente. É lógico, faz sentido, parece bom, mas a própria Bíblia diz que há caminhos que parecem de vida, mas o final dele não é de vida, né? São caminhos de... E também alguns limites que Deus coloca na nossa vida, que vamos falar nisso também. Nem todo limite que Deus coloca é barreira. Muitos limites que Deus permite que chegue até a nossa vida são amparos e proteção. Tá certo? A gente acha que, não, porque eu não estou conseguindo, parece que tem uma parede no meio. Muitas vezes isso aí é o cuidado de Deus na minha vida e na tua vida, né? E para o tema desse sermão, a rota da sobrevivência não passa pelo jeitinho. O Brasil está especialista, o Brasil sempre teve a má fama do jeitinho brasileiro, né? Eles falam com isso, isso não é uma gambiarra que se faz num carro. O jeitinho é usado para trapacear. Isso o comércio, a indústria,
Existem práticas hoje, como eu vou te ensinar como ganhar mais com o mesmo tanto, como? Você vai diminuir, vai fazer de conta, né? É aquela pessoa, vou falar com bem, eu sou simples, né? Então eu como cebozão. O pessoal do sul não sabe o que é cebozão. Cebozão é tudo que tiver no armário, no balcão e no chão. Joga dentro do pão, aí da chapa, sobe aquele fumaceiro e a gente né? Então, o cebozão da vida que se come nesse negócio. E o texto de hoje, tá certo, queridos? Ele vai nos nortear a respeito do cuidado de Deus. Como eu falei, a leitura está em Gênesis, no capítulo 26. Diz, Isaac muda-se para Gerar. Fala de mudança, né? Fala de um ambiente e que houve uma mudança de ambiente. E essas mudanças que ocorrem na nossa vida vêm em função das nossas necessidades. Nós temos necessidade. E a fome é o maior motor de mudança que pode. Por que há êxodo do Nordeste para o Norte? Eu já fui, quando novo, para o Sul, para o Sudeste, para outros países. É porque temos necessidade que muitas vezes não é alcançada naquele lugar, né? Então, Isaac sobreveio a fome, a terra, além da primeira. Então, já são coisas periódicas, né? As alternâncias, os tempos são assim, não existe aquela mesma, só no céu, né? Como havia ocorrido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi procurar Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Gerar é uma cidade. Eu não vou fazer toda a leitura, porque o capítulo 26, e eu estou pensando em pregar até o versículo 12, tá certo? Mas eu vou narrar para você. E o Senhor apareceu e lhe disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. É conselho difícil de se atender, tá certo? Habita, não vá para o Egito. Não vá para onde todo mundo está indo. Não vá para o brilho, para o encanto, para as apresentações, para os adornos. Não estou pregando aqui doutrina nenhuma, não é isso. Entendeu? Eu sou livre, você é livre e todos nós temos a moderação, o bom senso. Eu estou falando do Egito aqui, simbolizando os oferecimentos desse universo de pecado, tá certo? De mal, entendeu? Aqui não é uma questão de pecadinho, de coisa. O Egito aqui simboliza lugar de escravidão e morte, tá certo? E, claro, não há nenhuma relação com o país de hoje, eu não conheço o Egito, então, quando a gente fala aqui, está registrado porque Deus queria trazer uma mensagem a respeito de, tá bom? Fica vivendo nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque darei todas essas terras a ti e aos que descenderes de ti. As nossas ações refletem no porvir. A gente está vivendo num mundo tão imediatista que parece que não se pensa mais em legal. A minha geração, a gente queria arranjar uma mulher que aceitasse a gente, fosse uma pessoa bacana, né? E se Deus abençoasse muito, fosse bonita. Eu tive essa sorte, né? Mas e queria ter filhos. Hoje é quase um crime você falar esse tipo de coisa, né? Essa família modelo patriarcal. Parece que essas pessoas que são contra a família nasceram de uma chocadeira, parece que não tiveram família, né? Ou então tiveram uma família muito difícil e carregam dentro de si um conceito, uma imagem deturpada, tá certo? Então, a nossa obediência, eu estava falando, eu sou pastor e pastor de pastores, né? Como superintendente, eu represento o bispo e entro em contato direto com os pastores que estão no campo, na minha responsabilidade. E eu falando com um obreiro lá, eu disse que ele falando da luta do meu filho. Eu tenho 25 anos, 26. A luta, a obra é assim mesmo, entendeu? O diferencial é que Deus cuida da gente. Aí eu disse para a pessoa lá, eu digo, olha, fulano de tal,
A questão não é nem o que Deus está cuidando de você agora. A questão é do que Deus vai cuidar do teu filho, do teu neto, do teu bisneto. E isso está na palavra de Deus, que Salomão estava dando muito problema, dando muita dor de cabeça. Deus chegou lá e disse: olha, Salomão, eu vou lhe abençoar por causa do seu pai. O pai dele tinha morrido. O pai dele era Davi. Tinha morrido. Mas a obediência e o agradar-se, agrada do Senhor e ele satisfará o desejo de Deus. Então, Davi era um homem que se agradava de Deus. Tinha luta? Tinha. Hoje, de tarde mesmo, eu estava pregando a respeito de Davi. Não tem tempo bom, não. Era tipo luta jiu-jitsu, né? Tempo ruim o tempo todo. Mas Davi se agradava de Deus. Passou-se geração e Deus chegou para Salomão, o homem mais sábio da terra, naquela ocasião. Penso hoje, não sei se Hopkins, né, se teria essa. Ele era polivalente, uma sabedoria polivalente. Ele sabia arquitetura, álgebra, português, filosofia, ciências ocultas, o homem sabia tudo, o Salomão, né? E Deus chegou e disse: olha, eu vou lhe abençoar por causa do Davi, teu pai. Entendeu? Então, o nosso agradar-se de Deus e estar dentro do perímetro da bênção de Deus vai refletir na tua descendência. Tá certo? Em todos os tempos. Para agora, para o amanhã, para daqui a 10 anos, 100 anos. Só que esses conceitos imediatistas, né, dessas pessoas, eu não sei nem onde é que eles se formam, né? Porque eu estudei na faculdade, em algumas faculdades que eu fiz. Na verdade, eu estudei em universidade, faculdade que eu digo pelos cursos, né? Onde eu estudei, tudo foi universidade. E tinha os estudos de sociologia, de filosofia, mas o que está hoje sendo divulgado é uma compreensão que transpassou aquilo que a gente passou na faculdade, né? Querem destruir o amor a Deus, o temor a Deus, a estrutura familiar, etc. Né? Então, esse texto aqui, eu li o 26, o 1, 2, e é um texto que eu queria tratar até o 12, mas eu aconselho depois você ler. É bom você conhecer as histórias da palavra de Deus, porque você usa como espelho para a sua vida. Por consequência, Deus vai agir com a mesma graça e bondade que aconteceu na vida dessas pessoas, tá certo? É assim que a palavra de Deus funciona. E Isaac, o 12, semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e no mesmo ano colheu 100 vezes mais, e o Senhor o abençoou. O texto inicia Deus dizendo: olha, está havendo uma fome na terra. Então, a nossa dor, a nossa dificuldade, uma enfermidade que a pessoa tenha, uma situação familiar, no casamento, com filho, com marido, com esposa, com os pais. Eu cuidei de pai, não é fácil, não. Se você acha difícil cuidar de filho, quando você for cuidar dos pais, você vai ver que não é fácil, não, viu? Quando eu estava fazendo um curso de doutora Ana P. Freeman, uma das maiores autoridades do Brasil. Eu não sei se ela já foi para a Glória, mas o filho dela eu sei que tem ainda um mega instituto lá em São Paulo, e eu estava fazendo um curso com ela. Eu disse: minha tese de mestrado ou doutorado vai ser nesse ambiente de cuidar da mãe, né? E eu fazia isso, fiz até o último dia que a minha mãe viveu, mas não é fácil não, porque é uma pessoa que tem autoridade, tem a natureza dele lá, e querendo ou não, dá uma preocupação, né? Digamos assim, né? E o texto diz que Deus falou para ele, disse: olha, está todo mundo migrando numa direção. Deus não disse que eles iam ser amaldiçoados se fosse para o Egito. Não, não. Deus disse: se você ficar no canto da obediência que eu estou dizendo a você, você vai ser abençoado de forma 100 vezes mais. Deus não está dizendo que eu vou trazer as coisas do Egito para cá, eu vou usar o método do Egito, eu vou fazer uma transposição do rio Nilo para cá e vai haver água. Não, Deus não disse isso. Ele disse: se você obedecer no canto aonde você está, que eu disser para você ficar, eu vou te abençoar de uma forma. Ele não está dizendo nem que os vizinhos vão ser abençoados. Ele não disse que o vizinho da frente, ele não disse que o vizinho da trás, ele não disse que nem o rei daquela terra ia ser abençoado. De fato, não foi, não. Entendeu?
os soldados, os reis, os governadores, ninguém. Mas Deus disse, se você. Então Deus ele não é de acepção, mas Deus é de identidade, tá bom? E quando é que isso faz efeito na minha vida? A partir do momento que você toma conhecimento. A quem mais é dado, a mais é cobrado. Se eu estou comunicando isso a você, se você não toma posse disso, é uma decisão pessoal que você faz, tá certo? Mas Deus recomenda e oferece, né? Então eu estava vendo uma crise recorrente. Ele está dizendo, houve uma fome do mesmo jeito que houve uma fome no tempo de Abraão, né? E sempre que tinha essas fomes, criava êxodo, criava migração, porque a fome move desde os tempos primários, né? Se você quer usar os primórdios do tempo da caverna, o homem sempre foi nômade enquanto estava na caça. Quando eles passaram a ser colhedores, aí ia plantar, aí começaram a se fixar nas suas terras, né? Estou falando de acordo com a arqueologia, a antropologia e as guias da vida, né? Mas um fator que sempre moveu a humanidade, o ser humano, é a fome. Os animais na natureza migram por quê? Eu estou no Nordeste, tá certo? E tem uma ave que nordestinos, é um tipo de pomba, pequenininha. O nordestino chama aqui de arribaçã. A pronúncia é esquisita, mas é o jeito que a gente aprendeu aqui. Quando a época dela, vira nuvem. É uma ave maravilhosa, ela deve ter a função dela na caatinga e tal, mas é proibido a caça. No Nordeste é proibido caçar ela. E essa ave sai da África e vem para cá. Eu tive em Acari, fui numa das serras mais altas. Demorei uma eternidade para subir aquela serra. E lá tem os andoriões, que vêm da África. É um tipo de ave que ele não pousa. Se ele pousar, ele não decola pelo peso dele. A estrutura de asa dele, ele tem sempre que largar. Tipo de penhasco. Grandão, o barulho que eles fazem quando está chegando é como um barulho de um Hércules, um motor de um avião, o ruído. Então, a fome move. E o ser humano também atende esse movimento, né? Tá estável, tá com crise, a vida foi sacudida, a tendência é a pessoa migrar, às vezes com tristeza, às vezes, mas muda, né? E quando essas coisas acontecem, nós ligamos o modo resolver. Homem, eu sei que hoje, aí fica até difícil falar hoje em dia, devido a esse discurso do politicamente correto, mas eu não tive pai. Então eu tenho um exemplo da minha mãe que resolvia tudo. Era o famoso pau para toda obra, entendeu? Ela disse, eu e você, e o que der, nós dois. Então, mas tá na natureza do homem o prover. O homem é um provedor. O homem, tá certo? O homem tem caba safado, como a gente diz aqui no Nordeste, tem diversos tipos de seres que nascem mas o homem, ele é um ser provedor, cuidador. O homem, ele tá dentro dele esse desejo de cuidar. Um homem recebe o dinheiro, pronto, eu recebi meu 13º. Aí mandei ajeitar o carro da minha esposa, comprei uns negócios para os meninos, comprei não sei o quê. E eu fui olhar, estava liso. Por quê? Porque a alegria da gente é prover na vida da família que está. E esse discurso politicamente correto acaba com minha alma, sabe? Porque não entende isso. Está na nossa natureza cuidar, tá bom? Então, quando a coisa arrocha, o homem ele vai dar o grito, ele vai procurar. A mulher também. Mas eu estou fazendo menção aqui, nesse caso de Isaac, então é a figura masculina. Tá bom? Eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu não tive pai. Pronto. Então, tem um exemplo da minha mãe, uma guerreira. A gente procura resolver. E como somos uma pessoa lógica e gostamos da consistência do que parece razão, do que parece acertado, né? Nós buscamos o apelo natural. Nosso primeiro recurso é buscar o apelo natural. Seja na saúde, estou precisando de dinheiro, vai pedir emprestado, vai tentar fazer um bico, vai não sei o quê. Os recursos sobrenaturais estão disponíveis, mas parece que a gente só deixa para buscá-los quando não achamos mais nenhuma
Tá certo? Quando a gente eu não consigo mais pensar nada, já tentei de tudo, né? Quando fala eu já tentei de tudo, eu me lembrei de um eu não me lembro onde é que eu vi isso, se foi nos Estados Unidos, que um pai chegou e mandou um filho arrancar um toco. Aí vão mudando, os ditados vão mudando, né? Com o tempo. Mas quando eu aprendi isso há muitos anos atrás, um toco que estava dentro de um charco, podia ser na Flórida, um toco estava dentro de um charco, lá, uma lama, e o pai disse, vai lá e arranca aquilo ali, e o filho foi lá e se esforçou bastante. Primeiro escorregava, quando ele tentava levantar o lado, era pesado, escorregava, saltava da mão, o bicho não dava para rolar, não dava para levantar. Se ele entrasse por debaixo, machucava ele se impressou um bocado de vezes, ele voltou no pai e disse, pai, não deu não tem como tirar não, eu já tentei de tudo. O pai disse, você tentou tudo? Ele disse, tudo. Ele disse, você rapidinho me ajuda? E o filho disse, não. Ele disse, tô aqui, né? Claro, aí você poder... E que pai é esse que não tem espontaneidade? Eu estou te passando um ensino. Eu estou te passando uma nova compreensão de vida. Larga essa mentalidade socialista de politicamente correto, de repetir esses jargões que estão... Eu estou te falando que Deus, tá certo? Não tem que se ajoelhar para você. Foi ele que te criou, foi ele que criou o seu pai, a sua mãe, seu avô, sua avó, sua família. Foi ele que criou o ar que você respira. Foi ele que criou uma coisa chamada saúde. Foi ele que criou algo que se chama vida e soprou dentro de você. Foi ele que fez o chão e fez o céu em cima do chão. Foi ele que fez a chuva, o ar, a água, o mar, os animais, as plantas, toda a terra, as estrelas. Ele deu nome a cada estrela. Ele impulsionou a rotação de todas as coisas. Ele impulsionou a rotação do sangue do teu coração para andar em um sentido. Você não conhece. Eu conheço. Eu tenho formação na área de saúde, eu acho que eu fiz muitos cursos, né? E foi um dos primeiros que eu fiz na minha vida. Então tem gente que tem o coração do lado direito, mas não bate assim. É o sentido. Já prestou atenção nisso? As diretrizes. Então, o teu político correto, eu não estou ofendendo ninguém, mas o politicamente correto que está sendo ensinado hoje é como se estivesse subjugando, colocando Deus na estatura da gente. Ele é Deus, ele criou, ele faz. E nós recorremos a ele. Tá certo? O ensino aqui é recorrer a ele. Ah, mas Deus vai querer tal coisa para o teu bem. Deus não pede nada a gente para ele ser mais Deus, para ele ter mais poder, para ele ter mais riqueza, para ele ter mais autoridade. Não, Deus não precisa de absolutamente nada. O que ele pedir para a gente fazer é para o meu bem e para o teu bem. Ele fica na terra e eu vou te abençoar. Ó, não é fica na terra que eu estou te castigando e todo mundo vai brilhar no Egito. Até... Não, ele fica na terra, fica no lugar que eu estou dizendo para você ficar, que eu vou te abençoar de uma maneira extraordinária, a ponto de impressionar o Egito, por sinal, tá certo? Então, o Egito, todo mundo é bonito no Egito. Quando você vê as pinturas do Egito, só não é bonito quando tira aquelas maquiagens, né? Eu sou um estudioso, né? E tenho alguns diplomas para me garantir isso. Era duro, era duro. Para você fazer uma perder um dente, então eles furavam o outro dente e o outro dente botavam um arame. Não havia uma coisa chamada anestesia, tempos duros. Tá? Parecia bonito, mas a um preço muito. Todo mundo pintado, todo mundo esbelto, todo mundo com aquela mitra na cabeça bonita, e colares bonitos, e joias, né? O luxo, a abundância. E isso encanta Isaac. Num momento, Isaac disse: rapaz, eu estou pensando de ir para o Egito. É por quê? Porque Deus sonda o coração. Às vezes você se depara, tá o pastor Marconi, ou pode ser qualquer um dos pastores que eu admiro, pregando, e você se depara com aquilo, é porque Deus escutou seu coração e ele está tentando te orientar, te mostrar: olha, eu tenho algo melhor para a sua vida. Tá certo? Então, no coração dele, ele desejou: rapaz, eu vou para o Egito. Vou para o Egito. Porque lá todo mundo tá bonito, lá no Egito tem o Rio Nilo, entendeu?
O Rio Nilo, ele era quase um calendário. Ele garantia encher, secar, a parte que secava virava uma várzea, dava para plantar, e você podia ter uma produção certa. E então tudo lá estava funcionando, que era uma. Aparentemente, tá certo? Aparentemente tudo estava. Então a lógica que veio na cabeça de Isaac disse: rapaz, eu vou, pela minha visão aqui, eu vou para o Egito, porque aqui está havendo uma seca. Aqui é onde? Na terra. Então, no Egito tinha seca também. Houve seca na terra. Não estava chovendo. Então, o Egito, por quê? Porque nas pradarias lá na beira do rio tinha as enchentes e as plantações, tinha as folhas verdes, encantava, né? Aquilo. Então, a lógica, né? Mas só que a bênção não estava na lógica. A bênção nem sempre está na lógica. Você não vê que Deus dizendo nunca vá pela lógica, não. Ele está dizendo que sempre vá pelo conselho dele. Se ele disser a sua lógica é boa, muitos homens na palavra de Deus, homens e mulheres, consultavam: Senhor, é bom isso que eu quero fazer? Deus, vá que eu vou fazer sensacional lá, vou fazer tal coisa, e fazia mesmo. Quer dizer, a lógica às vezes entra no. Mas nesse caso específico, Deus está dizendo: você não precisa migrar daqui para lá, porque para ser abençoado e para produzir. Você quer produção, quer ser grande na sua vida, quer ter o retorno que você está buscando, não precisa migrar para lá. Confie em mim, se fie em mim, se agarre em mim, porque eu vou mostrar como aí no lugar que você está, eu consigo te abençoar 10 mil vezes mais e você não vai dar nem essas passagens. Primeiro, que lá no coisa tinha muita doença, viu? Lá no Egito tinha muita coisa errada e o final era escravidão. Se você não sabe, quem chegava lá, assim, que beleza, tão bonitinho, na outra semana comia, na outra semana era escravo, tá certo? Então, a bênção nem sempre está na lógica, está em obedecer a Deus, tá certo? Então, o que Deus diz pareceu uma barreira, mas às vezes uma barreira é livramento de Deus. Se eu for sair, eu nunca reclamei, saiu, a moto está com o pneu furado, glória a Deus, sei lá. Eu sei o que é que tem da pista. Olha o nordestino falando pista, você não sabe nem o que é pista, né? Quem for fora do Brasil, aí que você não sabe o que está ali, tá certo? Nós não sabemos o que está após a porta, o muro. Deus sabe. Aí porque o carro não sei o quê, porque o carro quebrou, porque a torneira estourou na hora que você sai. São coisas que acontecem, são livramentos de Deus. Tá bom? Às vezes a pessoa insiste naquela coisa, né? Se eu for e o avião. Pronto, eu tava na Carolina do Norte. Aí minha filha chegou e disse: ô pai, essa foi terrível. Comprei as passagens ontem, a empresa faliu. Agora, não faz 2 meses, não. A empresa faliu, a gente ia para Nova York. Eu disse: minha filha, glória a Deus. Eu também, eu só, já idoso, não gosto de ficar andando assim, não. Ela gosta de ficar olhando para as cantos, mas. Aí, não, era para o Washington. Ela queria que eu fosse para o Washington. Eu disse: não, glória a Deus, a gente vai para a Serra, né? Você falou que a gente vai para a Serra. Ela disse: pai, mas eu perdi a passagem. Eu digo: aí não, aí agora já vai ser o meu lado, agora eu vou orar a Deus. Pai, faliu. O americano tem essas coisas, né? Tudo é lógico, tudo é. Eu digo: eu quero saber, eu quero saber. Eu quero saber que Deus é Senhor aqui em Washington, sei lá onde for. Quer dizer, a companhia de aviação faliu, tá certo? Tem companhia grandíssima, a American Airlines, é mais difícil de falir, né? Mas essas menores, e na América tem muitas companhias dessas menores, e os preços. Aí aqui subsistir, compra os aviões da outra e vida que segue, né? Elas: pai, não vai devolver, não, porque eu paguei já. Aí eu disse: não, vou orar e Deus vai abençoar. Aí, quando foi no outro dia de manhã, eu disse: filho, você já ligou para a empresa? Pai, tá mó tumulto para ligar lá, deve ser aquele milhão de pessoas ligando, uma companhia a nível do país, né, nos Estados Unidos, devia ser muita gente ligando desesperada, né, quem estava com viagem, às vezes o cara está como é que se diz? Num transbordo, não, numa ligação, no aeroporto, para ir para. Me faltou o nome agora, com a conexão. Aí ela disse: pai, eu digo: mas ligue. Ela ligou e atenderam.
Aí disseram, estamos analisando não sei o que, eu digo, agora ligo para o cartão. Aí, quando ela ligou para o cartão disse, realmente o seu pagamento entrou, mas foi no momento que foi declarada a falência, então a companhia do cartão reteve e a gente vai devolver teu pagamento. Olha aí como é cuidado de Deus, tá certo? O cuidado de Deus faz diferença. E eu tenho falado isso para ela a vida inteira. Né? Quando ela chegou lá e, pai, porque agora eu quero trabalhar em estado tal, aí eu não vou morar, pai. Minha filha aqui, e Deus vai abençoar. Não, pai, porque a lei é muito difícil, vai gastar 40 mil. Eu não gastei 10 centavos. Primeiro que eu não tenho 40 mil dólares, entendeu? Gastei 10 centavos e ela conseguiu tudo que tinha. E eu não conhecia ninguém lá. Hoje eu conheço algumas pessoas, mas não conhecia porque Deus, ele é Senhor de todos os corações. Querendo Deus, e eu imagino, em nome de Jesus, que Ele queira abençoar a sua vida, Ele vai usar. Sempre foi assim na palavra de Deus, tá certo? Ele usa o céu, ele usa a rocha, ele usa o menino com cesto de pão, ele usa o barco emprestado, ele usa o que quiser usar, porque ele é Senhor de todas as coisas, tá certo? Então, o Isaac sentiu no coração o desejo do jeitinho brasileiro, né? Isaac aqui tinha um jeitinho brasileiro. Eu quero ir para o Egito, porque eu vou dar meu jeitinho lá. E Deus diz, fique na terra que eu vou mostrar a você. Primeiro, Deus não deixa ninguém no escuro. Deus não deixa ninguém em dúvida, tá certo? Uma vez nem duas, eu estava numa igreja essa semana, e eu viajei para o interior, e quando eu cheguei, não deu tempo de trocar de roupa, com a bolsa nas costas ainda, com uma calça esporte, com camiseta e tudo, e quando eu me ajoelhei, aí orando, fiquei sentado, Deus tocou no meu coração, e me chamaram para fazer a oração inicial. Pastor Marconi está quietinho ali, ele está assim, porque não está com a roupa, ele não gosta, porque está assim e tal. Aí fizeram aquele agrado, eu fiz a oração. E quando estava perto de terminar, estava cheio de pastores. E eu voltei, porque eu já não gosto de ostentação, de exibição. Eu sou uma pessoa tranquila. Aí me sentei de novo lá no meio da nau da igreja, no meio do povo. E Deus falou, não, você é quem vai dar a bênção apostólica. Aí eu já separei que eu gosto, antes de impetrar a bênção apostólica, cantar um pedacinho de um hino, né? Um hino espiritual, desses mais antigos. Já separei aqui, baixei a cabeça e fiquei, mas só foi porque Deus não deixa ninguém no escuro. Então, ele diz, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Deus vai te mostrar a estratégia. Na área que você viver, tá certo? Como eu digo, como eu vi muitos anos pastoreando, então, muitas vezes a pessoa, pastor, músicos, uma área de música, uma área de gastronomia, rapaz, confia em Deus, tá certo? Confia em Deus. Essa semana eu estava, nesses dias que eu viajei na academia, que eu conheço um pessoal não faço jiu-jitsu, meus filhos fazem, mas eu fui numa academia muito famosa lá na Carolina do Norte, e o cara, não sei o que, sou amigo de fulano, eu, é na minha cidade, assim. Ele disse, rapaz, eu estava lá e Deus falou, e me deu a estratégia certa, e a gente estava, eu e minha mulher, conheci a esposa dele, me tratou assim, o pessoal da academia, todo mundo, aquela ruma de gente rica, tinha um cara lá extremamente rico, até ele ficou assim, disse, como é que é esse velho aqui, tá todo mundo dando atenção a esse velho, né? Ele disse, rapaz, Deus estava em Minas Gerais, Deus falou e cumpriu, entendeu? O lugar que Deus está não quer dizer que você não possa mudar para outro lugar. Pode mudar para outro lugar, mas guardado dentro da vontade de Deus. Então, fica no lugar que eu te mostrarei. Tá bom? Deus não é de reclusão. Você está trancado, não sai daqui. Quem quer trancar é o diabo. E quem quebra a porta e despedaça a cadeia é Jesus Cristo, tá certo? Então, a crise, quando vem na nossa vida, ela é real. A gente vê. E Deus é invisível, mas é real também. O poder de Deus também é invisível, mas é real também, né? E a crise nos desespera porque ela está no tempo presente. E a solução de Deus está no momento futuro. Olha, se uma crise está instalada, Deus não, ele age no passado da gente, mas a solução está no amanhã, né? Daqui a 20 minutos, 5 minutos, daqui a 3 minutos, daqui a 30 segundos, chega Jesus e ele chega mesmo, entendeu?
E como a gente é imediatista, a gente não quer resposta, a gente quer ter domínio da resposta. Você não quer só a solução, você quer ter domínio da solução. Como é Deus? Me explica aí, para ver se eu aprovo esse jeito que você está dizendo e tal, né? E a opção de ir para o Egito é aquela mentalidade primitiva. É melhor uma escravidão conhecida do que um andar desconhecido, né? Então eu preferia estar no Egito. Eu vou para o Egito, porque lá pelo menos não vou passar fome, mas vai ser escravo. Tá certo? Então, preferia a escravidão do que confiar na promessa. Ser guiado por fé é isso. Eu creio que tudo é por força de trabalho. Deus vai dando dom a gente, vai dando talento, vai nos diferenciando na área que a gente faz. Então, exige o esforço. Eu nunca recebi nada de... Tudo na minha vida foi com luta. Eu trabalhei desde os 14 anos, querido. Eu trabalho desde 1977. Eu acho que nem seu pai e sua mãe tinham nascido nessa época. Eu trabalho há muitos anos, entendeu? Então eu sei o valor de cada coisa. Eu trabalhei na floresta, trabalhei no oceano, trabalhei... E depois entrei no Serviço Público Federal e fiquei 36 anos. Mas na área que você tiver, tá certo? Na área que você tiver. Trabalhando onde você tiver, que Deus vai te abençoar. Nesse caso de Isaac, era plantando, tá certo? Naqueles tempos antigos, o que havia? Ou você criava gado, gado incluía carneiro, camelo, burro, essas coisas. Ou plantando, tá certo? Ou as duas coisas, né? E o inimigo ele fica usando essas dificuldades que vêm na terra para gerar ansiedade e medo. Por quê? Porque isso consome a nossa energia. A gente não quer despreender energia para gastar 15 minutos conversando com o Papai do Céu, perguntando a Jesus, tá certo? A gente nem comunica a Deus as coisas, né? Vai dizer no caminho. Não é nem mais consultar, é que não se nem comunica a Deus. Deus, me ajuda, Jesus, entendeu? Antigamente era tão recorrente, pastor. Claro, hoje eu moro no interior, talvez eu veja isso com mais frequência, mas antigamente dizia, pastor, fulano mandou pedir oração, né? O fulano quer oração, mandou pedir uma visita. Hoje é os recursos, e são recursos que escravizam, né? Recursos que escravizam, que são oferecidos como mágica, né? Olha a solução que chega no Brasil. Qual é a solução do Brasil? Bet. Jogue da Bet e jogue no animalzinho que roda um negocinho assim, que você vai ser feliz. Aí bota 4 pessoas com aquele mesmo cabelo do Egito, a mesma pintura do Egito, o mesmo sorriso do Egito, a mesma beleza do Egito, dizendo, olha só, joguei 2 vezes, já ganhei 800 quatrilhões de... Olha, você jogue que você vai ser feliz também. Então, soluções do Egito, né? Então, Isaac, ele faz ele tem um diagnóstico que não é só dele, tem um diagnóstico que a própria Bíblia está dizendo. Não, existe uma realidade, existe uma seca, né? Isso causa uma confusão. Para mim, como homem, a insegurança é muito difícil. Você não ter certeza de uma coisa é muito difícil, tá certo? Mas essa incerteza só vai até um limite que Deus coloca clareza no nosso coração. Deus diz, olha, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Tá certo? Eu sou com você, vai dar tudo certo. Fique tranquilo, vai dar tudo certo, né? Mas aí, lá tem o Nilo, até os calendários estão sendo feitos agora até com o Nilo. É tão certo que até os calendários estão sendo feitos pelo Nilo. Aí Deus disse que não precisa, porque o calendário é o tempo de Deus. O Kairos, o tempo de Deus, é um tempo diferente. A atmosfera de Deus é diferente. É de lá que provém. Na chuva não cai daqui para lá, entendeu? A chuva é decidida lá e cai de lá para cá. Tá bom? A terra precisava da chuva de Deus, tá certo? O Egito tinha um Nilo. E a terra está... E a ansiedade começa a querer controlar a situação. Uma das virtudes de ser cristão
E eu posso lhe garantir isso. Não foi uma, nem duas, nem três. Eu já disse aqui, eu já tive que botar a testa no chão dentro do banheiro público. Se a ansiedade bater com muita força, o desespero, eu estou com muito medo de uma situação, seja lá onde for, entendeu? Dentro de um ônibus, se eu tiver que me ajoelhar, eu não estou nem aí. Dentro do avião, entendeu? Eu não estou nem aí, seja lá onde for. Se eu tiver, assim, grande aflição, eu paro aquele minuto e digo, Jesus, apacenta meu... O que o Senhor vai resolver, vai resolver. Eu não tenho dúvida que vai resolver. Não só na minha vida, na sua vida que está escutando a palavra de Deus. Deus sempre resolve, ele tem a solução e o poder. Tem a vontade. Deus tem a solução, o poder e a vontade. Tá certo? Mas às vezes essa ansiedade é muito grande. E Deus não tem só o poder de resolver, ele tem o poder de acalmar nossa alma, nosso coração. Então, muitas vezes eu estava assim, Jesus, eu só me levanto daqui quando acalmar meu coração. Quando dá aquele tal aqui, agoniado, meu Deus, que coisa aperreada, a apreensão maior do mundo, né? A pessoa ansiosa, eu digo, Jesus, me acalma, eu sei que o Senhor vai resolver. Você que está me ouvindo, eu gosto quando o pastor sai pregando bênção. Tem dia de refrão. Eu ia pregar até um sermão mais duro ainda, que daqui para. Hoje é o segundo sermão que eu prego. Certamente Deus está certo. A ansiedade quer controlar o local, né, o lugar que ele está, o tempo. Né? A ansiedade, ele toma. Eu estou tão agoniado, não estou conseguindo fazer nada. Homem, eu estou tão agoniado, estou tão apreensivo, não trabalhei, não fui produzir, não fiz nada, não aceitei contrato. Eu estou tão... Por quê? Porque o inimigo ele fica colocando esse pavor, essa ansiedade para consumir a sua energia, para tomar, né? Até o estoque ficar zerado, como a seca que estava aqui, né? Isso também pode ser na nossa vida afetiva, na nossa vida amorosa, na segurança, na finança. E a promessa de Deus, quando ela é pregada, aqui no fato é chuva. A chuva, ela tem a propriedade de fazer nascer coisas novas, de renovar, de trazer refrigério, de trazer reserva de água, reserva hídrica. Sem água, eu fui tirar sangue e eu sou muito medroso. Eu sou muito medroso, eu dou escândalo em dentista, eu vou na oftalmologista para ela conseguir botar aquele negócio aqui, é uns 15 pulos que eu dou para medir a pressão no meu olho, que eu medroso demais. A minha natureza, né? E o tempo da promessa de Deus, né? O tempo da promessa de Deus. Então, no meio dessa circunstância toda, está havendo a maior diversidade do mundo e Deus não precisou começar a chover para dizer, Isaac, acredita no que eu estou falando. Eu vou dar só um sinal aqui. Ele disse, olha, se você ficar nesse lugar que eu estou te dizendo, eu vou te mostrar um lugar e vou te mostrar que a bênção vai chegar nesse lugar. É isso que Deus está dizendo nesse texto, tá certo? E a hora de acreditar é na hora da adversidade, na hora se semeia em Deus, na hora da adversidade. A colheita, né, é na hora de Deus, mas se semeia em Deus na hora da adversidade. Aqui a lógica estava dizendo para ir para o Egito. Deus disse, fique que eu vou lhe abençoar. Ele disse, eu creio. Ele semeou em Deus, tá certo? E, por consequência, não era uma colheita que ele fosse colher só para ele, né? Seria para ele e a família dele todinha. As nossas decisões em Cristo abrangem, alcança as pessoas do nosso entorno, tá certo? Embora hoje os conceitos sociais aí digam que não deve fazer a mídia, né? A TV se esforça tanto em, né? E é difícil você ver uma coisa e acreditar em outra, né? O que estava vendo ali era poeira e fome, né? Mas a nossa mente cristã, como eu estava dizendo anteriormente, ela tem que ver de uma forma diferente. Ela tem que acreditar de uma forma diferente. Tá certo? Mesmo que esteja vendo de uma forma, temos que acreditar, né? Aprender, né? A projetar.
e falar para dentro de si mesmo. Falar para... Eu acredito nisso que está dizendo. A gente não pode sair dizendo os outros, porque os outros não têm obrigação de acreditar na minha bênção, na tua bênção. É você que tem, porque quem vai ser abençoado é você. Então, né, eu vou contar a fulano e tal. Não, eu acredito porque essa promessa vai acontecer na minha vida, tá certo? Eu não preciso buscar o prato da segunda-feira no Egito, porque na sexta-feira vai ser escravo. Os filhos vão ser escravos. Toda a descendência. Esse povo que foi, passou 400 anos, né? Quem foi para o Egito, 400 anos, né? Então, às vezes, a obediência da gente gera proteção na descendência e a desobediência da gente gera uma descendência escrava. E a gente é culpado, porque a gente teve a oportunidade de mudar a trajetória, né? O transcorrer das coisas, em confiar em Deus, em passar essa informação aos nossos filhos, né? E o homem, quando jura, ele jura para demonstrar que não está mentindo. Quando Deus jura, ele diz, não havendo um maior por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Porque ele não tem outro acima dele por quem jurar. Então ele jura por ele mesmo e sabendo que aquilo que ele prometeu a Abraão, ele cumpre, aquilo que ele prometeu a Isaac, ele cumpre, aquilo que ele tem prometido na sua vida, ele vai cumprir. Viu? Aí anotei aqui algumas, né, na vida de Abraão, de Davi, na Samaritana, no cego Bartimeu, no ladrão da cruz, no... Cada crise, né, cada momento de isolamento, de solidão, os milagres, sabendo que estava ali naquele lugar o Nazareno, o carpinteiro, o Filho de Deus, o Messias. Então, alguém anunciou, Deus fez chegar uma notícia, olha, tem solução para a tua vida. O caos estava instalado, o cego estava cego, continuava cego. Cada um dos milagres, né? Então, a adversidade estava acontecendo, mas destruiu Isaac? Não. Faltou força a Isaac para cavar poço? Não. Faltou força a Isaac para plantar? Não. Tá certo? Eu não sei quantos ali tinha energia, porque estava havendo uma seca, uma grande fome. Então, trabalhar com fome não é bom. Eu já tive muita fome, assim, já tive momentos de fome. Né? A terra seca, mas Deus fortalece o cansado, diz a palavra de Deus, né? E hoje a ciência está evoluída, né? E a ciência hoje consegue duplicar tudo, né? Eles fazem órgão de tecido de porco, faz um tecido que pode ser usado no corpo humano. Eles podem replicar tudo, tá certo? Mas o código da vitória de Deus que é derramado sobre a sua vida é específico, não pode ser replicado. É você que tem que crer. Então, assim, historicamente, uma família... Eu não tenho consciência de ter sido um pai decente e novo. Porque eu farriava, porque eu não tive o amor que eu acho... Eu nunca fui irresponsável, eu fui provedor, mas eu não tinha a mente de pai que eu acho... E quando o meu filho Raoni teve os filhos dele, eu digo, olha, ele quebrou o ciclo de... Porque eu não tive pai, eu não tive um exemplo de pai. Mesmo eu não tendo sido um pai tão bom para ele, e é um filho que eu amo demais, eu vou sempre com ele lá e tal, mas eu digo, eu poderia ser 1000 vezes melhor, só que ele resolveu ser bem 1000 vezes melhor desde o princípio. Então o ciclo foi quebrado, tá certo? Houve o código da bênção na vida dele, né? E isso é uma semente que Deus entrega né? O semeador saiu a semear, né? Para sermos abençoados na terra. E precisou chover? Não, porque a bênção de Deus, ela puxa o lençol freático. Usando a analogia aqui da semente da plantação.
Quando a H estava no deserto não é lugar para ter água. E teve uma hora que ela ficou triste demais e o filhinho dela, orando, o filho dela começou a desconfiar, eu acho que a gente vai morrer. E o filho dele começou a orar, começou a clamar a Deus, e a mãe aperreada, ela vai, daqui a pouco Deus enviou um anjo. Ela disse, não, é porque a gente vai morrer. Aí o anjo disse, vai não, tem um poço aqui, aonde? Ele disse, aqui, pum, bateu com a asa no chão. Deus fez o poço sair andando, a fonte sair andando por debaixo da terra. Quando o anjo bateu, a água fluiu, quer dizer, a bênção de Deus, a semente de Deus, puxa o que for necessário para essa semente germinar e florescer e dar frutos. Tá certo? E o Egito tem as coisas do Egito, né? E nenhum dele, nem da família dele, né? Deus deu uma resiliência, capacidade de resistir, né? E quando se está obediente a Deus, Deus dá uma capacidade de resistir que outras pessoas talvez não conseguissem. Porque a Bíblia diz que é Ele que nos fortalece, é Ele quem te fortalece, tá certo? Por quê? Porque você tem a marca da aliança. Então chega mais, consegue mais, avança mais, tá certo? Ao tomar essa ação de obedecer a Deus, aquele tempo as pessoas casavam e não era filho não, era ninhada, né? Era quantos filhos conseguisse se ter, era muitos filhos. O meu avô teve 21 filhos, meu avô, o pai da minha mãe. E não é um tempo tão distante. Agora você imagina nos tempos patriarcais, filhos eram... Mas a postura dele estava ensinando, né, princípios de santidade, princípios morais. Querido, não deixe as imoralidades. A imoral no meu tempo era outra coisa. Hoje em dia a imoralidade é pop, né? Mas não deixe a imoralidade corromper seu coração e arrastar para o Egito. É porque lá tem a musiquinha, tem a dancinha. Aqui também tem musiquinha e tem dancinha. Também, tá certo? Se ele está dizendo que Deus está dizendo para não ir para o Egito, mas aí a gente só vai na vantagem, né? Aí Deus diz, se você fizer o que eu estou dizendo, Deus não está ordenando. Se você atender o que eu estou falando para o seu bem, você vai produzir 100 por uma. Cada semente vai produzir. Eu já plantei, não sei quantos de vocês já plantaram. Como eu tenho família, né? Minha mãe é do interior e hoje eu moro no interior, então eu sei como é que funciona. Eu sei fazer telha, sei fazer tijolo, sei fazer crochê, sei atirar, sei dirigir desde menino. Quando a gente era menino, a gente sabia dirigir de menino. Hoje é proibido, né? De menor, né? Mas as necessidades daquele tempo, né? E permanecer no centro da promessa de Deus. Quando você planta 3 caroços de milho, como eu estava falando, você faz a covinha e planta, aí ali nasce o caulezinho. Então vamos dizer que nasça 5 espigas, mas 100 espigas por caroço. Então Deus está dizendo a Isaac, Gênesis 26:12, se você atender... Mas aí isso não faz lógica. Não, quem precisa de lógica é ciências exatas. Só precisa de lógica quem vai trabalhar nos recursos físicos, daquilo que é possibilidade, né, do que é concebível. Eu sei que se eu acender essa lâmpada vai me iluminar. Deus não precisa, ele diz, haja luz. A lógica diz, eu tenho que ligar no computador, acender esse, não vou acender o outro, que é porque vai refletir muito para mim. Não, Deus diz, haja luz, e luz se fez. Tá certo? Então, a lógica não é uma das ferramentas, embora não exista a ciência mais exata do que as... não sei se você já viu esse estudo, né, das coisas de Deus, tem geometricamente falando, os números também, tudo tem uns códigos, é tudo perfeitamente alinhado. E existem números que são replicados assim infinitamente na Terra, porque Deus é caprichoso no que faz, tá certo? Não é que ele seja um Deus ilógico, é que ele está acima de que qualquer lógica. Já vou estar terminando, né? Então, eu botei aqui. Se você é jovem, né? Se
você é idoso, se você, né? Essa palavra é aplicada para a minha vida e para a tua vida, entendeu? Porque, embora hoje se estimule muito se depravar desde cedo, eu não conheço nada de depravação que tenha um final feliz. Todas as pessoas que enveredam pelo caminho de se lamear, em algum momento vai se arrepender e vai tentar retornar. Que bom quando consegue, tá certo? Tem algumas pseudo-famosas aqui no Brasil, e pode ser famosos também, que estavam numa estatura de brilho, de luz, e caem em vereda lá numas coisas, e daqui a pouco tá as reportagens dizendo que queria não sei o que e tal, voltar à vida, porque a vida do Egito não alisa ninguém, né? A vida do Egito... Então, o texto diz que Isaac escondeu a... Quando eu falei que meu filho quebrou a genealogia de erros, de maus, não é mal pessoa, mau comportamento. Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar, até porque eu sou uma nova criatura. Continuo pecando, mas eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu estou falando no meu tempo de novo, que eu tenho consciência absoluta que eu poderia ter sido um pai maravilhoso, porque Deus me deu inteligência, capacidade de trabalhar, disposição. Sempre fui um magrinho, um guerreiro, trabalhador, mas talvez eu não tenha aprendido o amor o suficiente, né? Eu não tinha tido um espelhamento, eu não conhecia Jesus, não conhecia, e não tive pai, então eu não podia espelhar. Já meu filho, ele, quando Deus deu a dádiva, né, deu meus netos, se tornou um pai maravilhoso, né? Eu chego lá, meus netinhos, uma coisa mais linda, tá certo? Então o Isaac, o Abraão, o pai dele, teve uma cena que escondeu a esposa, disse, não conheço ela não, eu não conheço não. E tantos anos se passaram, ele não tinha uma Bíblia, a Bíblia foi um compêndio que foi feito compensada, Bíblia, coleção de livros, Bíblios, né, coleção de livros, foi feito depois, naquele tempo quem eu ouvi dizer não sei o quê, eu ouvi dizer que seu pai... Então, ele repetiu o mesmo ato do pai dele, né? Ele esconde a esposa quando pergunta quem é essa mulher aí? Ele disse, não sei não conheço não, né? Rapaz, coisa esquisita, né? Você fica conversando baixinho com ela, o rei viu, né? Ele podia ter quebrado o ciclo, né? De dizer de engano, né? O pai dele já tinha tido essa prática, ele podia ter dado um bar, mas ele repete, né? A mesma conduta, né? E isso fala de quê? Tem algumas coisas que são hereditárias na família que tem que chegar uma hora e dizer, não, comigo não vai ser assim. Porque lá na minha casa todo mundo é Wicca, mas você não precisa ser. Na minha casa todo mundo é feiticeiro, mas você não precisa ser feito. Na minha casa todo mundo é dado a tal e tal prática, mas você não precisa ser assim. Os seus filhos não precisam ser assim. E quem põe o basta, o final, é você. Ficando no lugar da obediência. É porque a gente tem escapado fazendo isso. Aí é que está o sermão que eu estou falando hoje. A gente não precisa descer o Egito para ser 100 vezes mais abençoada ou abençoado do que estando no Egito. Tá certo? Afinal, porque o Egito também, como eu falei, termina em escravidão, né? Aí coloquei aqui, Deus é grande, né? Realmente. O texto diz que e cresceu o homem. Quando a Bíblia diz e cresceu o homem, talvez ele fosse mais jovem quando ali, mas está dizendo que a dignidade dele, e realmente aconteceu isso, porque o próprio Abimeleque chegou lá e disse, rapaz, eu tenho visto que você é uma pessoa poderosa na terra. Eu tenho visto que Deus é com você, porque Deus, o nome do Senhor é glorificado na nossa obediência, tá certo? A Bíblia, no versículo 13 desse texto, que eu não li tudo, li apenas 4 versículos, diz, e cresceu o homem, tá certo? A diferença do estar em obediência de Deus. Então, a reputação, o sucesso, o se destacar que você procura, pode ser alcançado e encontrado permanecendo na vontade de Deus em Cristo Jesus, tá certo?
ele ficou gigante, né? Ele ficou uma pessoa muito poderosa. Ficou tão poderoso que nem o rei tinha. Isso era tudo, animal dele, os animais, era tudo que ele botava a mão produzia bem mais e melhor, tá certo? Aonde? No Egito? Não. Na terra que estava dizendo que era seca. Por quê? Porque Deus ele arranjava maneira e regava e acontecia, tá certo? Eu me lembro uma vez, eu sou esquecido hoje, mas antes eu era também. E uma vez eu saí de uma igreja que eu pastoreava, chamava Vida Nova, e fui numa rede de atacado grande. Quase que eu digo o nome da rede do atacado. E quando estava lá na rede de atacado, eu fiquei assim, eu disse, meu Deus. Eu fiquei à vontade de olhar o óleo da. Eu gosto muito de Toyota, né? Eu tenho uma Toyota, mas era outra Toyota uma vez. Me deu uma vontade de olhar, eu digo, rapaz, eu vou olhar. Quando eu puxei a vareta seca, tinha rompido uma coisa lá por baixo, tinha derramado o óleo todinho. Eu andando nessa caminhoneta, todo o óleo tinha. Fui no posto de lado, esse mega supermercado, de lado tem um posto de. Comprei 2 óleos, voltei lá, botei, não deu nem para entrada. Pegou 5 litros de óleo. Até o bombeiro disse: Você estava andando nesse bicho assim? Eu estava rebocado. Eu digo: Eu estava andando. Andando, eles foi. Cheguei funcionando. Então, é a ação sobrenatural de Deus. Eu falo isso porque são testemunhos de alguém que anda caminhando com Jesus e experimenta o cuidado de Deus, tá certo? Uma pessoa qualquer, o carro quando desce o óleo, funde o motor. Não estou dizendo que isso não possa acontecer comigo, eu estou dizendo que Deus não deixou acontecer comigo. Tá bom? Isso pode. E a palavra diz que o cuidado de Deus é para o tempo desse Isaac novo, desse Isaac que virou um grande homem, e a Bíblia diz que até quando ele virar na velhice, ainda não haverá declínio, ainda haverá frutos. Tá certo? O Egito pede para tentar a sorte. Olha, quando fala assim, vai tentar a sorte, Deus não é sorte, tá certo? Deus é certeza, é confiança, né? Convicção. O Egito, né? O paraíso, né? Das oportunidades lá, né? E Deus está dizendo, você vai crescer sem se corromper. Por mais que a mídia esteja dizendo que deve se corromper, né? Que deve se promiscuir, que se deve se prostituir, que deve. Fora tantas outras coisas que hoje se diz abertamente. Tem um monte de coisa. Você não pode botar uma música no YouTube, mas você pode falar um bocado de coisa e sugerir um bocado de coisa normal, desde que você tenha um viés ideológico que case com as políticas do país. Infelizmente, né, se você for isso, você pode dizer o que você quiser, não dá problema nenhum, não derruba vídeo, nem coisa nenhuma, tá certo? Mas você que é jovem e adolescente, se você não se corromper, se você não se perverter pelas delícias do Egito, Deus vai te fazer grande na terra, viu? Seja você rapaz, moça, né? Mas a mulher, o Egito, uma das características do Egito é a beleza, né? Diz que teve uma autoridade do Brasil que chamou a Faraó, nem existe esse nome, né? Mas a Cleópatra disse que era tão bonita que o Marco César, né? Ele ficou encantado e foi morar com ela saiu lá de Roma, foi morar lá. O Egito era sinônimo de beleza. Você não precisa buscar a estética do Egito para ser uma pessoa encantadora e feliz. Você não precisa descer o Egito. Eu falei do idoso, do adolescente, da mulher. Você não precisa descer as práticas do Egito, tá certo? Quebra-pedra. Nem precisa se moldar os padrões estéticos do Egito, né? A tua bênção, se tua identidade for do céu, a tua bênção virá do céu. Se a tua identidade for do céu, é do céu que vem a tua bênção, né? E você vai ser referência de frutificação.
quando eu me casei, eu fui pai muito novo, como eu disse a você, eu não fui um bom exemplo de pai, mas sempre fui provedor na questão de prover as coisas, mas eu tive muitas deficiências. Mas depois que eu me casei, aí eu já conhecia, já era um homem formado e já conhecia Jesus e a minha casa, a minha esposa não pode ter filho. E Deus consultou? Não, Deus não consultou, não. Ele decidiu, não vai ter. Aí veio a Lália Rebeca. Depois ele decidiu, não vai ter de novo. Aí veio Elias Levi. A lógica dizia que não. Os exames diziam que não. E Deus disse que sim, pronto. Vai prevalecer o quê? A lógica, o exame ou a vontade de Deus? Como sempre foi na minha vida e vai ser na sua vida também. Vai prevalecer a vontade de Deus. Pastor, eu estou com medo. Qual é a vontade de Deus? É boa, é perfeita e é agradável. Essa é a vontade de Deus, tá certo? A mulher também, o homem de mais idade, como eu falei, né, que haverá fruto, né, vai continuar expandindo, o jovem, o adolescente, obedecer a Deus. Na idade avançada, na juventude, tá certo? Então, discurso bonitinho que a gente está vendo aí na internet não move a tua vida, não traz solução, mas Deus é poder, tá certo? A obediência nele esmaga toda lógica contrária, né? Versículo 26, né? O próprio rei, o rei tinha, o rei tinha outros recursos, né? O rei mandava buscar, ele tinha riqueza e mandava buscar. Mas o rei disse: Eu vejo que tu és um ser poderoso. O poder estava em Isaac por si só? Não. O poder de Isaac estava no poder de Deus. O poder de Isaac é o mesmo poder que está sobre sua vida. O poder de Deus. O chão continuava seco. Num dia começou a chover. Tem um profeta, Elias, Eliseu, aí choveu. Não, aí é outra história. Nesse caso aqui, Deus não, ele vai produzir. Como? Deus não. A água vinha de baixo para cima, tem um orvalho. Deus usou uma maneira e esse, vamos ver, né? Fartura. O poder invisível de Deus. Tá certo? O poder de Deus. O poder de Deus é invisível, mas o resultado é visível. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, viu? Você vai ver o que Jesus Cristo vai fazer na sua vida, né? E Deus opera no secreto, que cada um está passando esse momento de adversidade. Se você se deparou com esse sermão, certamente Deus sabe o que é que está tratando, tá certo? Então, é no secreto, você dizendo: Senhor, eu creio, tu falou comigo no meu coração, eu creio que tu vai agir assim na minha vida. Eu não sei qual é o que está seco na tua vida. Às vezes é no relacionamento, às vezes é a vida emocional, às vezes é a vida financeira, é o casamento, é a empresa, é o emprego, é o estudo. Mas se você confiar em Deus, querido, se você não se lamear nas lamas do rio Nilo, lá do Egito, Deus vai te fazer grande. Você seja menino, menina, moça, rapaz, homem, mulher, Deus vai te fazer grande. Deus vai te fazer prosperar, tá certo? Isaías 64:4 diz que Deus já estou terminando. Isaías 64:4. Quando eu vou ler, eu já deixo marcadinho. Como eu não, mas eu senti no coração de ler, eu vou ler para você. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um outro Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. Então não existe outra referência. Eu acho que já estou terminando. Quando uma vez eu fui no Banco do Brasil, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, quando eu entrei no banco e fui pagar umas contas naqueles caixas de fora, e quando eu fui saindo, Deus disse: Você viu uma pessoa assim, assim? Aí eu puxei na minha cabeça, eu disse: Vi que está com a camiseta do Banco do Brasil. Ele disse: Volte lá e leia esse versículo. Esse versículo que eu li está em Coríntios também. Quase do mesmo jeito.
Que desde a antiguidade não se ouviu, com os ouvidos não se ouviu, com os olhos não se viu, não subiram ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Coríntios fala assim, e esse texto de Isaías também diz, ele trabalha para aqueles que esperam. Eu confio em Deus, eu espero em Deus. E eu relutei muito, eu não vou demorar nesse testemunho, e relutei bastante, fui almoçar, mas deixei a moto, nesse banco, eu fiquei aí de moto, deixei lá na frente do banco, fui almoçar, quando eu voltei, Deus, volte lá, eu disse, olha Deus, eu vou, mas ela não pode estar do lado de dentro não, ela tem que estar do lado de que eu vou chegar lá, assim, ei, Deus mandou dizer que um Deus que assim, assim, assim. E quando eu entrei, ela estava de frente à porta. E eu disse isso a ela, e essa pessoa estava com pensamentos muito, muito difíceis. Tá certo? Ela começou a chorar e disse, rapaz, Deus cuida mesmo. E eu não voltei lá para saber o resultado do que Deus tinha feito, mas eu não tenho dúvida que Deus fez coisa grande na vida dela. E Deus, às vezes você não tem consciência das coisas. Uma vez eu ainda tenho essa última parte, mas não é necessário pregar ela. Deixa Deus falar no seu coração. Eu estava trabalhando numa cidade chamada Santo Antônio de Saltão. Às vezes eu tinha que trabalhar numa cidade a 100 quilômetros de distância, 120 na verdade. Aí tinha que viajar todo dia para esse lugar, porque eu fazia seminário, né? Teve tempos difíceis. E eu parei numa parada e tinha um pai com uma criança. Como eu tenho uma formação, que não vem um caso aqui, imediatamente eu digo, bom, essa criança tem algum tipo de paralisia cerebral. E o pai, um sol quente de 1h da tarde, o ônibus que eu estava viajando com o vidro fumê, eu estava vendo ele. E ele estava na parada esperando o ônibus da rotina dele. Não sei que ônibus que ele ia, mas eu sei que ele estava fazendo alguma coisa para cuidar daquela criança. E aquilo doeu no meu coração. Eu digo, meu pai, esse homem não tem um carro. Jesus, ajuda para essa criança pelo menos andar. Faz alguma coisa na vida desse homem, faz um milagre. E eu falei que ele não tinha carro, mas eu também não tinha carro também não. Porque nessa época eu tinha comprado um consórcio de um Celta novo. Foi logo, olha como eu sou antigo, foi logo no lançamento dos Celta. E já fazia uns mais de 4 anos que eu estava pagando, e já tinha tentado, até na justiça eu botei, e era no oficial, viu? Consórcio oficial da montadora e tudo, mas dando nó cego lá e lá. Foi uma dificuldade. Eu disse, Jesus, faz um milagre na vida desse homem, que esse menino ande para ele possa buscar o tratamento dele, que esse tempo passado, né, e tal, que ele possa fazer o tratamento dele. Faz um milagre, Jesus. Eu não sei o que é que o Senhor vai fazer, mas faz um milagre. E Deus disse desse jeito, eu faço um milagre na vida dele ou você quer receber o carro? Eu nem pisquei. Olha, fazia 4 anos que eu estava pagando e eu queria ter um carro, porque toda a vida meus carros foram velhos, sempre foi muita batalha e eu queria ter um carro decente. Eu nem pisquei, eu digo, faça um milagre. Aí Deus disse, e se você não recebeu? Ele não disse, você não vai receber o carro. Ele disse, se você não recebeu o carro, eu digo, faça um milagre. E se você não souber que nem recebeu o carro e você não souber se eu fiz um milagre, eu disse, faça um milagre. Eu não estou dando ordem a Deus. Ele me colocou opções. Deus, ele colocou, não sei o que é que ele estava buscando no meu coração, mas eu nem pisquei. Eu não sei nem o nome daquele homem. Eu não sei, eu sei a cidade onde é que ele estava. Claro que muitos anos depois, eu pastoreei nessa cidade. Eu não sei para onde ele ia, não sei o nome dele. Eu sei que Deus conhece ele. Aí Deus disse assim, então se você não receber o carro, e você também não vai mais ver ele, provavelmente. Se você nunca souber se eu fiz na vida dele. Eu disse, faça o milagre, Jesus, na vida dele. Queridos, não deu 3 meses, eu recebi o carro. Eu recebi uma indenização, que eu não disse que eu tinha botado na justiça. Além de eu receber o carro, eu recebi o dinheiro que eu tinha pago do negócio. Eu não sei como foi na justiça, é justiça, né? Pronto. Aqui não é nada desonesto. Eu sei que o juiz mandou devolver por causa das coisas erradas que a empresa
a montadora do Celta, eu não quero dizer o nome, mas você sabe quem é que fabrica. Tiveram que me dar o dinheiro lá, e foi um dinheiro bem legal. E eu recebi o carro. O que é que você acha que aconteceu com aquele menino? Então Deus trabalha no secreto. Às vezes você não sabe, tem alguém semeando na sua vida, tem alguém confiando, entendeu? Tem alguém te apresentando e tem alguém como eu pregando para você, dizendo que Deus vai agir na sua vida. Não há área que ele não possa agir. Deus podia ter dado só o milagre do rapaz, para mim estava resolvido, porque se eu tive certeza no meu coração, eu tenho certeza que Deus está dizendo que vai fazer um milagre. Não, aliás, Deus não disse que ia fazer um milagre. A questão é essa, ele não disse, tá bom, eu estou curando agora. Ele disse, se você nunca soubesse se eu curei. E eu não tive dúvida, porque eu sei Deus como é, entendeu? E eu podia contar centenas, olhe meus sermões, são 25 anos pregando, olhe quantos testemunhos eu vou, de todas as áreas que você possa imaginar, de todas as áreas. Não há parâmetro de impossível na atmosfera de Deus, tá certo? Até porque o mundo é visível, é feito do mundo invisível. Isso aqui não é metafísica, isso aqui é a palavra de Deus. Então Deus diz, quero, faça, e é assim que acontece, tá certo? Aonde não tem mais possibilidade, Deus faz um milagre, aí chama o quê? Milagre, tá certo? Aquela porta, não conseguia, Deus abre a porta. Aquela perseguição, Deus é escudo. Aquela tribulação, Deus é paz. Aquela agonia mal do mundo, Deus é refrigério, porque ele tem todo o domínio e o poder, tá certo? Ele trabalha. Pastor, onde foi que você leu? Eu não vou dizer Coríntios, que agora é 2 Coríntios, mas não sei decorado. Isaías 64:4, e vou estar finalizando, né? Então, o que a gente quer é relatório diário. Deus não tem que dar relatório a você, não, tá bom? Você fofinho que se sente empoderados e empoderadas, e olha que eu trabalho autoestima direto. Eu tenho 18 livros escritos, então não estou aqui desdenhando, nem. Eu estou dizendo que estão ensinando você um tipo de empoderamento que está acima de submeter-se a Deus. E esse tipo de empoderamento não é poder nenhum. Nenhum poder é poder sem Deus, tá certo? Se, não, mas pode ser força, tá certo? E acaba. Toda força que vem lá do lado da escuridão não é poder, tá certo? Então, pode ser no casamento, vai ser quebrada toda a herança geracional, do jeito que foi em Isaac. Foi até você, querido. A partir de agora, a destinação das coisas está no controle de Deus. O que Deus disser, é isso que você vai fazer, e você vai ver como Deus vai encher tua boca de riso. Vai te fazer prosperar, você vai ser muito abençoado, tá certo? Às vezes o cansaço na terra seca aponta, né? Ele olhou para o Egito, aí, rapaz, mas melhor é confiar em Deus, tá certo? Porque lá no Egito estava vendo seca também, tá certo? Eu tinha anotado aqui um negócio de entulhar poço, que é mais ou menos o que os comunistas querem fazer, entulhar os poços, né? Querem desacreditar, querem tirar a fé cristã de dentro do Brasil, né? Diz que o Brasil é um país laico, mas esquece que laicidade é dizer que não tem uma religião específica. Não está dizendo que não devemos ter a nossa fé, o nosso credo, tá bom? Então, os soldados, o povo que vivia naquela terra, ficava entulhando os poços, mas não adiantava entulhar, porque era entulhando esse poço, Isaac cavava outro poço, aonde ele cavasse, saía água. Tá vendo quando Deus quer operar, né? Quando a pessoa mora debaixo da promessa de Deus, né? Quando mora debaixo da promessa, toda crise é atravessada. Não está dizendo que não vai ter crise, está dizendo que a gente vai atravessar a crise e vamos sair muito melhor, viu, do que entramos. Vamos sair muito melhor, tá certo? Por quê? Porque Deus vai acompanhando os nossos passos. A Bíblia diz, ele é Deus de perto. Ele não é Deus de longe, é um Deus de perto, tá certo? Ele que te sustenta. E a providência e a provisão que você necessita vem daquele que guia os seus pés. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo. Vez por outra eu tenho que trazer uns sermões exortativos, porque é na recondução, tá certo? Nós somos como toda
todo objeto em movimento ele precisa ser realinhado. Seja um barco, realinhando as velas e o timão, ou seja, uma espaçonave, ou uma aeronave, ou um ônibus, ou um carro. Sempre precisamos corrigir a rota. E a palavra de Deus ela faz isso na nossa vida, tá certo? Ele diz, olha, o mapa é esse, tá certo? Quem assinou garante, e você vai chegar no destino santo, e vai ser muito, muito melhor do que você está imaginando. Eu sou o pastor Marconi Teixeira, nós fazemos o programa Dias Melhores, que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Fica na paz. São muitos aplicativos.